is back! No programa de hoje, em comemoração ao Dia do Circo, vamos falar sobre o circo! De Lado com Gabi. Para começar, vamos chamar ele que é historiador, pesquisador e descobridor, Indiana Jones. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Jones. Nos conte como o circo surgiu. Então, Gabi, dos chineses aos gregos, dos egípcios aos indianos, quase todas as civilizações antigas já praticavam algum tipo de arte circense. É pelo menos 4.000 anos, mas o circo como conhecemos hoje só começou a tomar forma durante o Império Romano. Ah, tá, Jones. Então conte mais sobre a Roma. Então, o primeiro a se tornar famoso em Roma foi o Circus Maximus, que teria sido inaugurado no século VI a.C., com capacidade de 150.000 pessoas. A atração principal era as corridas de carruagens, mas com o tempo foram acrescentadas as lutas de gladiadores, as apresentações de animais selvagens e de pessoas com habilidades em comum, como engolidores de fogo e tal. E daí em seguida o Circus Máximo teve uma época que ele pegou fogo. E o que aconteceu? Aconteceu que ali mesmo eles criaram o Coliseu. E foi naquele Coliseu que continuou as apresentações de circo, né? Mas enfim, com o fim do Império dos Césares e o início da Era Medieval, artistas populares eles passaram a improvisar suas apresentações em praças públicas, feiras e entradas de igrejas. Nasciam assim as famílias de saltimbancos, né? Que viajavam de cidade em cidade para apresentar seus números cômicos de pirofagia, malabarismo, danças e teatro. Tudo isso, porém, não passa, né? Não passa de uma pré-história das artes circenses, porque foi só na Inglaterra, no século XVIII, que surgiu o circo moderno. Muito obrigada, Jones, pela sua participação. Para falar mais sobre o circo moderno, vamos agora voltar no tempo. Estamos aqui na Inglaterra, século XVIII, para conversar com ele, que é inglês, criador, considerado o pai do circo moderno, Philip Slayer. Boa tarde, Gabi. Desde 1758, na Inglaterra, já se organizavam espetáculos ao ar livre, onde os cavaleiros das forças armadas inglesas se apresentavam com seus cavalos. Então, eu construí um anfiteatro em Londres chamado Anfiteatro Astley, onde eles poderiam se apresentar em recinto fechado para um público amplo, e com isso foi possível a cobrança do ingresso. Vou chamar uma das treinadoras da meu circo que se apresenta com os cavalos para falar mais sobre as apresentações. Boa tarde, Philip e Cap. Há várias modalidades de sorteios de cavalos que obedecem à voz de comando de treinador, executando evoluções com ou sem obstáculos. Cavalos montados por acrobatas que executavam saltos, pirâmides e outras evoluções em seu dorso. Mimodramas com cavalos e cavaleiros. Conte-me mais sobre isso. Bom, Gabi,
Para quebrar a seriedade das apresentações, alternei números com palhaços e todo tipo de acrobata e malabarista, engolidores de fogo, mágicos e domadores de feras. O sucesso foi tamanho que 50 anos depois, o meu circo foi imitado não só no continente europeu, mas atravessar o Atlântico e se espalhou pelos 4 cantos do planeta. Obrigado pela entrevista, Philip. E agora vamos falar do circo no Brasil. Para isso, vamos voltar ao século XXI. Opa, chegamos aqui no Brasil e vamos agora conversar com uma família do circo brasileiro, a família Beijos. Olá, família Beijos. Olá, Gabi. Bom, por favor, então, se apresentem para os nossos telespectadores. Eu sou o pai, eu sou o mágico. Eu sou a mãe, eu sou a palhaça Queijinho. Então falem para nós sobre o circo no Brasil. O circo no Brasil começou com os ciganos que vieram para cá expulsos da Europa. Eles usavam tendas e havia de tudo, até teatro de bonecos. Viajavam de cidade em cidade e faziam o que fizesse mais sucesso naquele lugar, em função do gosto popular local. Por isso, o circo brasileiro encontrou o principal meio de sobrevivência no nomadismo e adotou o espetáculo mesclado com predomínio das habilidades artísticas corporais dos artistas ambulantes. Apenas no século XX, incorporou os animais e as feras. Uma prática conhecida do circo brasileiro é a organização de companhias familiares, como nós, envolvendo todos os nossos membros familiares na realização do espetáculo. Isso foi o que trouxe a ideia de tradição circense. Desde cedo, as crianças são iniciadas nas lides circenses, de modo que a sua formação como artista e cidadão se dá prioritariamente debaixo da lona. Aham! Fale mais! O palhaço é a figura central dos espetáculos. Ele é responsável pela irreverência, que é capaz de satirizar tudo e todos. Aqui no Brasil, além das entradas e reprises, o palhaço teve um lugar significativo na prática teatral que os circos desenvolveram e ainda desenvolvem. Além disso, todo um repertório de comédias foi, aos poucos, sendo formado, de modo que o artista cômico do picadeiro pôde expandir sobremaneira as suas formas de atuação, improvisando. Assim, as tradicionais entradas clownescas passaram a integrar as peças cômicas e melodramáticas, enquanto, ao mesmo tempo, a dramaturgia trouxe motivos para a criação de muitas outras técnicas circenses. Muito obrigado, família Beijos. E assim encerramos mais um De Lado com Gabi, especial do Dia do Circo. E não percam, meus queridos telespectadores, no próximo programa, onde falaremos de danças urbanas com Bruno Cordeiro, direto de Cianorte.